Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luozi e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos falar mais uma vez de cinema, tá? Vamos falar da sessão de meia-noite que teve nesse dia 16 de fevereiro, né, no Estação Net Botafogo. E hoje eu quero falar para vocês de um filme da Tchecoslováquia, isso mesmo, um filme que foi feito em 1963, chamado Um Dia, um Gato. Esse filme é especial, né, para o Estação Botafogo, por quê? Porque quem frequenta o Estação Botafogo sabe, né, que o símbolo da Estação Botafogo, o garoto propaganda da Estação Botafogo, é um gatinho que tem um óculos, né, aqueles óculos de 3D vermelho e azul, né, no caso, né. E quando começa, né, as sessões, né, que dá aqueles avisos de não fumar, desligar o celular, coisa e tal, é uma animação cheia de gatinhos, né, no caso, né. E esse filme, e esse gatinho, né, que é o garoto propaganda do Estação Net Botafogo e do circuito Estação como um todo, né, ele foi inspirado nesse filme, Um Dia um Gato, esse filme da Tchecoslováquia de 1963. Para falar desse filme, né, vou ter que dar spoilers, né, um filme antigo, né, um filme não muito, de repente, fácil de achar, né, então é melhor conversar sobre o filme aqui com vocês para vocês terem uma ideia do que ele é. O filme ele é bem interessante. Ele mostra uma cidade de interior da Tchecoslováquia, né? Ele começa com um cara que fica no alto de uma torre, de uma igreja, alguma coisa assim, né? E ele quebra a quarta parede, ele vai conversando com o público da sala, né? E ele vai apresentando a cidade para as pessoas. Ele tem uma espécie de monóculozinho, né? Que é meio que um binóculozinho, vamos dizer assim, de uma certa forma, né? Mas só com uma lente, vamos dizer assim. Ele fica olhando para as pessoas que estão na praça da cidade e vai apresentando aqueles personagens, né, da praça da cidade, né? Todos eles tendo algum tipo de defeito muito grave, né, no caso, né? E ele vai falando, né, um cara que está ali super zen, super tranquilão, né? E ele vai apresentando esses personagens que são cheios de defeitos, né? Um belo dia ele está na sala de aula, né, numa escola, né, um professor chamou ele, né, para ser o modelo vivo, né, das crianças que vão desenhar, né? E aí ele começa a contar umas histórias para as crianças, né? As crianças perguntam para eles algumas coisas, né? Ele começa a contar umas histórias, né, dizendo que ele conheceu uma mulher muito linda que pertencia a uma trupe, né, de circo, alguma coisa assim, né, que era liderada por um mágico, coisa e tal, e que ela tinha um gatinho que tinha olhos, que tinha óculos escuros, né, esse gatinho, né, e aqueles óculos escuros não poderiam ser retirados, por quê? Porque se o gato olhasse para as pessoas ficavam com uma determinada cor, e a cor era é, e cada cor era correspondente a uma qualidade ou um defeito da pessoa, né? Então as pessoas ficavam expostas, né, ao gato, né? E aparecia o verdadeiro eu interior delas, né? Quando o gato tirava o óculos e olhava para elas, né? Aí essa história acabou acontecendo até que um belo dia chega à cidade, né, uma trupe de um mágico que é igualzinho o protagonista, né, do filme, né, que eu falei para vocês, que o cara que aparece no início do filme quebra a quarta parede. E tem uma moça linda também com um gato de óculos escuros, né? Sentado no colo dela, né? Aí eles fazem uma apresentação de mágica, né, no filme, né, que é uma apresentação bem interessante, né, que usa muitos truques de câmera, né, no caso, né? E as pessoas estão, a cidade toda tá vendo aquilo, tá morrendo de rir, né? Mas de repente aquele mágico começa a fazer uns esquetes ali que revelam, entendeu? O mau caratismo das pessoas. E as pessoas ficam incomodadas com aquilo, né? E logo depois o que vai acontecer? Por um acidente, eu não me lembro agora em qual circunstância aconteceu isso, né? O óculos escuro do gato caiu e as pessoas começaram a ficar coloridas mesmo, né? E aí elas ficaram, né, completamente à mostra, né, o verdadeiro caráter delas, né? Até porque no número, né, de mágica, né, o mágico falava a cor, né, de cada defeito das pessoas e de cada virtude. Por exemplo, se a pessoa tinha coração puro e era apaixonada, ela ficava toda vermelhinha. Se a pessoa era egoísta, ela ficava, sei lá, roxa, um negócio assim. Não me lembro agora a correspondência das cores. Se a pessoa fosse,
sei lá, mau caráter, ficava amarela, entendeu? E por aí ia, tá? E aí aquelas pessoas todas ficaram coloridas, né? Ficaram à mostra, né? Todo mundo com defeito, né? Só um ou outro gato pingado ali que tinha a cor vermelha, né? E quando as pessoas perceberam que o gato revelava o que elas eram realmente, elas saíam correndo, fugiam daquele gato, né? E isso acabou virando um problema para a cidade, né? Quer dizer, as pessoas estavam realmente afim de ir atrás daquele gato, pegar aquele gato e dar um sumiço no gato, matar o gato, sabe sei lá o quê. O professor, né? Ele era o cara mais legal ali da comunidade, né? Ele era um professor de crianças, coisa e tal, de terceira série, coisa e tal, né? E ele meio que vai tentar proteger esse gato, né? Mas aí você vai ter o diretor da escola, que era um cara muito arrogante, entendeu? Um cara que matava bichos para empalhar, né? Para poder estudar cientificamente os bichos. Isso era visto no filme de uma forma extremamente negativa, né? Esse cara ele vai maquinar, né? Para poder dar um sumiço no gato, né? E ia também, né? No final das contas, né? E ele perseguiu o professor também, né? Ele buscava argumentações, né? Para denegrir essa palavra é terrível, né? Mas para desmoralizar o professor perante aquela sociedade, para ter uma justificativa para demitir o professor da escola, né? E o professor lutando contra esse diretor, tentando proteger o gato a qualquer custo, mas tem uma hora que o gato acaba sendo somem com o gato mesmo, e o professor ele fica completamente desmoralizado, e ele está praticamente a ponto de ser demitido mesmo, né? E aí vem o ponto de virada. Que ponto de virada é esse? As crianças que gostavam do gato, que faziam desenhos de gato, né? No filme, as crianças são completamente puras, né? Você tem essa visão, tá? É claro que hoje essa coisa tá um pouco ultrapassada, digamos assim, né? Mas a gente está falando de um filme do leste europeu sobre o socialismo na década de 60. Então era uma visão de mundo completamente diferente, né? E o que vai acontecer? Essas crianças elas eram puras, né, no caso. Elas ficaram muito chateadas com o que a cidade estava fazendo com o professor e com o gato. E elas decidiram fazer o quê? Elas tomaram um chá de sumiço, desapareceram, deixando todos os pais da cidade desesperados. E os pais prometendo, né, de pés juntos, que passariam a ser pessoas melhores caso as crianças aparecessem, né? E as crianças só voltaram a aparecer quando o professor, entendeu? Tinha um alto-falante, né? Onde cada pai, cada mãe, cada morador da cidade falava com seu filho e pedia para o seu filho voltar. E elas só voltaram quando o professor pediu para elas voltarem, né? Que não, vamos voltar, vamos ficar todo mundo junto e vamos proteger esse gato todos nós juntos, né? E aí as crianças voltaram, né? As crianças acabaram voltando, né? O gato foi achado, né? Novamente todo mundo ficou colorido, aquele negócio todo, né? No final do filme, a trupe de mágicos volta, né? Ela tinha ido embora, a trupe de mágicos volta. O professor tenta voltar, ela só passa de passagem pela cidade, o professor tenta ir atrás dela, mas não consegue ficar com aquela trupe de mágicos, tá? Aí ele volta desolado para o centro da cidade, mas aí ele acaba sendo abraçado por todas as crianças, né? E o filme tem mais ou menos esse viés, né? Essa coisa aí. Tem umas coisas interessantes pra gente falar desse filme, né? Primeiro que é um filme feito na Tchecoslováquia em 63, sob, né, o socialismo, né? Sob a famosa cortina de ferro, aquele negócio todo, né? E mal ou bem, né? Mesmo que mal ou bem você vai ter ali uma presença, né, estrangeira de um outro regime que chegou lá, veio de fora, né, e acabou impondo a sua vontade, governou de forma autoritária, né, porque não foi uma coisa que não foi um movimento revolucionário surgido de dentro para fora, né? A coisa veio meio que importada da União Soviética, né, e foi colocada meio que à força naquela comunidade, né? Então, quando você vê um filme desses, a impressão que dá é que você tem ali uma crítica velada, né, a essa dominação socialista soviética que veio de fora. Apesar da cor que fosse a cor mais virtuosa, fosse justamente a cor vermelha. Mas é o vermelho do quê? Não do socialismo, mas o vermelho do amor e da paixão, né, no caso, né? E você tem, né, uma espécie
diretor da escola, o líder comunitário da escola, coisa e tal, né? Que governa de forma autoritária, que não admite, entendeu? Que a verdade possa ter várias facetas, né? Que a verdade depende muito da interpretação subjetiva, né? No caso, né? Ele vê a verdade como algo mais objetivo, né? E aí você realmente tem uma, a meu ver, tá, gente, uma referência velada a essa invasão socialista que veio de fora, né? Que tem a sua interpretação das coisas e não permite outras interpretações, né? E o que vai acontecer? O professor não, o professor era um cara, né, que botava as crianças para pensar, botava as crianças para desenhar, era um cara que defendia a arte, esse negócio todo, coisa e tal, né? E quando o gato vem para a cidade, né, o gato, né, ele desvela o verdadeiro eu interior das pessoas, né? Ele desvela a verdadeira, o verdadeiro caráter das pessoas, né, no caso, né? E aí aquelas pessoas elas se unem para lutar contra o gato, para manter escondido, entendeu? O verdadeiro eu delas e manter aquela verdade de aparências ali onde está todo mundo aparentemente vivendo bem, né? E quem é que vai justamente brigar contra isso, defender o gato? Vai ser justamente o professor, né? Que era o cara mais legal ali daquela comunidade, daquela cidade, e as crianças que têm, pelo que o filme colocou, um coração verdadeiramente puro. Então elas é que foram ali meio que revolucionárias, a gente pode falar assim de uma certa forma, né? E tipo assim, mantiveram, né, o gato lá, coisa e tal, né? O gato depois ele vai embora, né, com a trupe, né, obviamente, né? Mas a desgraça já tinha sido feita, todo mundo já tinha ficado revelado ali, coisa e tal, né? E é isso, né? Você sente que tem uma crítica velada, né, ao regime, né, socialista que estava ali na Tchecoslováquia ali na década de 60, né? Agora, é muito interessante que isso é feito de uma forma bem lúdica, é feito de uma forma bem fantasiosa, é feito de uma forma bem inocente, né? Porque você tem todo um universo infantil ali, né? E os efeitos especiais também de você colorizar as pessoas, né? Usando obviamente os efeitos especiais da época, né? Ficaram muito bons, cara. Houve uma restauração do filme, tá? No início do filme aparecem umas legendas lá em tcheco, né? Em inglês, né? Dizendo que o filme foi restaurado, coisa e tal. Como ele foi restaurado, quem ajudou a restaurar esse negócio todo, né? Mas o filme é bacana, gente. É um filme que ele tem uma cadência meio lenta. Ele chega a ser um pouquinho cansativo em alguns momentos. Mas a história é engraçadinha, é uma história fofinha, entendeu? E ela tá batendo de frente com uma situação social, né? Altamente desfavorável que o povo da Tchecoslováquia estava passando naquela época, né? Interessante ver isso, né? Que como você pode ser crítico, né? Sem ser agressivo, né? E você ali nas entrelinhas, né, que obviamente havia censura, né, ali nas entrelinhas você dá a tua mensagem, você diz o que você está querendo falar, entendeu? Mas você faz isso de uma forma indireta, de uma forma não tão contundente, não tão agressiva, né? Porque se eles fizessem isso de uma forma mais agressiva, obviamente, né, que o governo ia tomar suas medidas. Então você tem que saber falar com jeito, é aquela coisa, né? Como é que você bate uma falta no futebol? Ah, aqui é força. Ah, aqui é jeito, entendeu? Nesse caso, você tinha que fazer a crítica com jeito. E o filme fez isso muito bem, né? Eu acho bem interessante perceber como o filme conseguiu trabalhar essas questões aí, entendeu? De uma forma bem pura e de uma forma bem lúdica, né, no caso, né? Mas é isso, gente. Fica essa dica aí pra vocês, tá? Eu não sei como é que vocês vão achar esse filme pra ver. Talvez, né, de repente esse filme seja reprisado na sessão da semana seguinte, né, no sábado e domingo da semana seguinte às 11 da manhã. Embora isso só aconteça quando o filme tem muito apelo de público na sessão de meia-noite, né, o que não foi muito o caso dessa sessão, a sala não estava cheia, tá? Mas já tem um público meio que cativo dessa sessão de meia-noite, entendeu? A gente percebe, que quando eu vou lá no cinema, a gente percebe que você vê mais ou menos as mesmas caras. E isso é uma coisa muito bom, cara, muito boa, cara, porque você manter esse público cativo, entendeu? Mantém, né, aquele processo de ocupação, né, que o grupo Estação está querendo fazer para não ser despejado, né?
porque se ele for despejado do NetRio, né, o Grupo Estação acaba, né? Então esse movimento de ocupação, ele está surtindo efeitos, entendeu? Não é aquela coisa de lotar todo mundo, de lotar o cinema, de nego ficar sentado no chão, coisa e tal. Mas teve umas sessões que lotaram sim, né? Essa ontem não lotou, mas tinha um público lá razoávelzinho assistindo o filme sim. Tá certo, gente? Então vou ficando por aqui. Tá desejando vida longa e próspera a todos. Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br. Futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.